Vamos para a palavra de Deus, então, nessa noite? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Antes de iniciarmos o estudo da palavra do Senhor nessa noite, nós temos que colocar o nosso coração disponível para Deus. Como a palavra de Deus é poderosa, como Deus é maravilhoso. Deus tem se revelado de uma maneira tão gloriosa nessa casa de oração, tem nos ensinado preciosas lições para que cresçamos. E a nossa fé está aumentando nele. A gente está cada vez mais firme no Senhor. A nossa vida está cada vez melhor nele. E nessa noite nós vamos seguir estudando a palavra do Senhor, como temos feito domingo após domingo, quinta após quinta, para que Deus seja glorificado. Pai, a tua palavra é gloriosa. O Senhor é Deus sobre todos os deuses. Rei sobre todos os reis. Essa palavra não é humana, ela não é da igreja quadrangular. Também não é da igreja batista. Nenhuma igreja pode dizer-se intérprete e guardadora das Escrituras. Afinal de contas, o Senhor é o único que tem poder para guardar a sua própria palavra. Agora eu te peço que em nome de Jesus o Senhor manifeste o Espírito e a vida da tua palavra nesse lugar. E enquanto a tua palavra for pregada, cura os enfermos, meu Pai. Abençoa quem está aqui nessa casa de oração. Ressuscita sonhos mortos, vidas que estão a morrer espiritualmente, traz a vida de novo. E aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, que sejam ressuscitados com Cristo agora, meu Pai, enquanto a tua palavra está sendo pregada, pois a palavra do Senhor é poderosa. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça conforme o teu querer nessa casa. A tua palavra ocupará agora, meu Pai, o centro das nossas conversas nesse momento, meu Pai. Nós te adoramos num primeiro momento do culto e agora nos voltamos a ouvir a tua palavra, o que o Senhor nos tem a ensinar através das Escrituras. Fala conosco, nós deixamos agora e permitimos que o teu Espírito fale ao nosso coração. Não apenas ao nosso ouvido, mas ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Semana passada começamos no Salmo 103. O Salmo 103, que é um resumo do Evangelho. Davi enxergou isso. Eu vou ler rapidamente, eu quero que você preste muita atenção, porque o objetivo é avançar para Colossenses e a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Bendiga, ó Senhor, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios, porque se eu me esqueço do meu benefício, eu vou tentar comprar aquilo que eu já ganhei, o que já é benefício para mim. Que a tua alma não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. É Ele quem perdoa todos os pecados, o primeiro benefício. Que cura todas as doenças, segundo benefício. Que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e de compaixão. São 22 benefícios e eu não vou enumerá-los, mas eu vou lê-los. Que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Outro benefício, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas e fez a mesma coisa conosco, nos revelando o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor é compassivo, outro benefício. Ele é misericordioso, outro benefício. Muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. Outros benefícios. Olha o verso 10, outro benefício do Evangelho. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quem teme o Senhor, diga graças a Deus. Deus te ama muito. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que somos
pó. Lembra-se de que nós temos estrutura de pó. Verso 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando se sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas, o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio, bendiga o Senhor, ó minha alma. Esse é o resumo do Novo Testamento num capítulo do Antigo Testamento. Todos esses benefícios eu não posso conquistar, foram-me dados através da cruz do Calvário. Jesus morreu e todo aquele que nele crê receberá todos esses benefícios. O apóstolo Paulo vai falar um pouco também sobre isso. Nós já vamos para Colossenses, fica tranquilo, nós vamos chegar lá hoje. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, vendo todas essas glórias que só Jesus pode fazer, ele diz assim, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, diga assim, mas, glórias a Deus. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode glorificá-lo? O Salmo 113 mostra o Evangelho. Mostra a grandeza dos benefícios de Jesus. Paulo louva a Deus dizendo assim, olha, quando eu contemplo a glória de Jesus, isso me dá força para avançar. Me dá força para permanecer de pé. Eu consigo avançar. Não por minhas forças, mas pelo poder e o amor daquele que sofreu tudo e pagou o preço no meu lugar. Quando a gente vai contemplando a grandeza de Deus e da obra de Jesus, e é isso que o Espírito Santo tem feito com essa igreja nos últimos 30 dias, que está sendo focado insistentemente sobre a obra de Jesus e a sua glória e os efeitos de Jesus na vida daqueles que creem. O objetivo do Espírito Santo é fazer você enxergar Jesus de uma maneira tão poderosa que nenhuma batalha da vida te segurará, nenhuma batalha da vida te destruirá e nenhum gigante vai parar você na sua caminhada. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Conforme eu vou contemplando a grandeza, a glória e a graça de Jesus, eu vou me enchendo de poder e de força para avançar e conquistar aquilo que Deus quer que eu conquiste. Seja de grandes conquistas ou pequenos desafios do dia a dia, como criar filhos, como alimentar e promover o casamento, como avançar nas finanças, independente. Quanto mais eu contemplo a Cristo, isso me afeta de uma maneira gloriosa. Mas nós não podemos esquecer, diante de tudo isso, que Jesus não fez tudo para que nós não fizéssemos nada. Esse foi um lema de Jonathan Edwards. Ele entendia que Jesus fez tudo e que tudo estava a favor dele. Ele olhou todos os benefícios de Jesus que ele conquistou na cruz e estão disponíveis a todos os que creem. E ele fez o que ninguém tinha feito até então. Alguém já andou de cavalo? Já? Ele andou 250 mil quilômetros aí. Ele descobriu um jeito de ler e andar de cavalo ao mesmo tempo. Gente, é difícil ler no ônibus. Ele lia e meditava enquanto ele cavalgava. Ele entendeu
que Jesus não fez tudo para que ele ficasse de braços cruzados. Ele aproveitou a oportunidade. É mais ou menos assim, um exemplo simples. É como um surfista que está lá na beira está lá esperando a onda. Ele pode produzir a onda? Não. A onda ele não pode produzir, mas ele pode surfar sobre a onda. Ele espera a oportunidade, e quando a oportunidade vem, ele não fica falando, olha que lindo, olha que maravilhoso. Não, ele começa a remar. E ele participa daquilo que Deus promoveu na vida dele. Quando eu enxergo as grandezas da glória de Deus, eu tenho que ser mais ou menos como esse surfista. Eu tenho que enxergar essa onda da graça, da glória de Deus e dizer, gente, agora é que eu não vou ficar parado mesmo. Eu vou remar, eu vou avançar, eu vou ficar de pé nessa prancha e eu vou dar um show em nome de Jesus. No bom sentido da palavra. Mesmo porque a palavra show é mostrar. Eu vou mostrar Jesus ao mundo para que Deus seja glorificado. Eu não vou ficar olhando, dizendo, gente, vocês estão na areia, olha só que onda bonita. Passou a onda, olha. Não. Você e eu somos convidados a subir nessa onda e desfrutar essa graça até onde for possível. É inesgotável. Eu não posso achar que Jesus conquistou tudo e ficar parado. Não, de maneira alguma. Eu tenho que entender, olha o que 2 Pedro declara. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus. E é isso que o Senhor tem feito. Nos mostrado esse conhecimento através de Jesus, nosso Senhor, diz o texto. Depois, se você está anotando, é 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 11, que eu vou fazer uma breve leitura. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Ou seja, quanto mais eu vou compreendendo, mais eu cresço. Quanto mais eu visualizo a grandeza de Jesus, mais eu cresço. Diante de tudo isso, disse o apóstolo Pedro, vamos ficar parados? Não. Esforcem-se ao máximo para corresponder a todas as promessas de Deus. Acrescentem a fé que vocês têm, a excelência moral. A excelência, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, devoção. A devoção, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescem essas coisas, que vocês têm que fazer crescer, nós, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor. Veja, mais frutífero e útil eu sou quando eu vejo essa grandeza de Deus vindo sobre mim, a grandeza de Jesus, o que Ele conquistou, e eu aproveito isso e faço corresponder à graça que Ele me entregou. Quando eu correspondo, eu me torno útil. O contrário de útil é inútil. Se eu vejo todos os benefícios de Jesus por mim, vejo tudo o que Ele conquistou na cruz e não faço nada, a Bíblia diz que eu sou inútil. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu tenho que produzir alguma coisa com isso. Tem que fazer valer a pena na minha vida. Eu tenho que avançar com isso que Deus fez. Quanto mais vocês crescem, mais produtivos e úteis serão. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. E se esquecem do que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os eleitos de Deus. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será grande e cheia de honra. Alguém concorda com isso? Graças a Deus. Então nós estamos vendo Jesus ao longo desse mês de uma maneira muito mais profunda do que vimos antes. A grandeza, os benefícios, isso está vindo sobre a nossa vida e agora o Senhor nos direciona cada vez mais. Tomem uma postura em relação a isso. E agora eu quero que vocês abram, por gentileza, no livro de Colossenses, capítulo 3, nós chegamos lá, finalmente. Quanto mais eu contemplo a glória de Jesus, mais eu posso corresponder adequadamente ao que está acontecendo. Isso é uma bênção, é uma dádiva. Se eu correspondo à altura, eu tenho paz e prosperidade. Se eu não correspondo, eu perco o mover de Deus sobre a minha vida. Eu tenho certeza que você não quer perder o mover de Deus sobre a sua vida, não é verdade?
Não, ninguém quer. Quando eu não sei o que Deus está fazendo, eu posso entrar em grandes frias na minha vida. Mas o Senhor está ressaltando a obra de Jesus na cruz do Calvário para nós, para que respondamos de maneira digna do Evangelho que nós fomos impactados. Se eu correspondo à altura, paz e prosperidade me vêm sobre a vida. Vivendo a vida cristã. É a sequência de toda a pregação da semana passada, da semana retrasada. Nós falamos, capítulo 1, sobre a vida louvável da igreja. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. Já que Deus fez tudo isso, verso 1, capítulo 3, verso 1. Você vai acompanhar comigo a leitura nessa noite. A mensagem expositiva, você vai acompanhando. Portanto, capítulo 3, verso 1 de Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que tudo isso veio na vida de vocês, a justificação gratuita por Cristo veio, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, ser manifestado, ou for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Primeiro ensinamento desse trecho da carta, que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo quer nos trazer nessa noite. Já que nós fomos iluminados pelo Evangelho, vamos nos nutrir na fonte. Diga assim, eu tenho que nutrir-me na fonte. Ele está falando assim, gente, em outras palavras, não joga sua mente fora. Não joga seus pensamentos e o seu tempo fora, pensando em coisas que não vão agregar em nada na vida de vocês, porque agora vocês já sabem quem que é Cristo e o que Ele fez na cruz. É o tema da carta de Colossenses capítulo 1, que foi pregado na semana retrasada. Vocês já viram isso na vida de vocês agora? Correspondam. Primeiro, busquem nutrir-se na fonte, não pensem em qualquer coisa. A dificuldade é gerenciar pensamento. Se você conseguir dominar os seus pensamentos, você consegue dominar tudo na sua vida. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, você pensa. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu fiz sem pensar. Mentira. Todos nós fazemos depois que pensamos. A não ser que seja algo por instinto de sobrevivência. Mas aquilo que você falou para sua mulher foi pensado antes de você ter falado. O que você falou para o seu marido foi pensado. O que você falou sobre os seus filhos foram pensados. É pensado antes. Primeiro eu penso, diga assim, primeiro eu penso. Depois eu sinto. Depois eu faço. E falo. Esse é o processo. Ninguém abre a boca e fala sem pensar antes. É impossível você fazer isso. Paulo está falando aqui, pelo Espírito Santo, já que vocês agora viram a grandeza de Jesus, cuida da cabeça de vocês. Já que vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Ou seja, aquilo que ocupe o primeiro lugar, o mais especial na sua vida, que seja do alto e não de baixo. Porque vocês não são cidadãos terrenos mais. São gente de Deus, gerada por Deus. E agora que são gerados por Deus, gerados pelo Espírito, vocês não podem mais pensar como essa geração pensa. Nós não podemos nos dar, entre aspas, porque isso não é luxo, nós não podemos nos dar o luxo, entre aspas, de achar que aqui dentro da nossa cabeça pode passar qualquer tipo de pensamento e ficar. Os antigos diziam que eu não posso impedir que o passarinho passe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho em cima dela. E eu acho que isso é bem verdade em todas as áreas do pensamento. Alguns pensamentos são dardos inflamados do inimigo que vêm sobre a nossa vida. E às vezes a gente abaixa o escudo da fé e o pensamento vem. Mas o padrão que Deus espera de mim e de você, diante de todos os benefícios que Ele já conquistou, é que agora a gente viva de maneira digna, com pensamentos elevados. Com pensamentos que são de cima. Só assim eu não vou me amoldar de novo ao padrão do mundo.
Não vos amoldeis aos padrões mundanos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Antes, sejam transformados através da renovação do vosso entendimento. A partir do momento que eu vou alimentando a minha mente com as coisas de Deus, eu vou me moldando a Deus. Você vai se moldar a Deus ou vai se moldar aos padrões do mundo? Você não vai ter uma terceira escolha. Eu não sei se você já percebeu na história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe território neutro. Sabe o que é território neutro? Aquele território que não pertence nem a Deus nem ao diabo. A pessoa está ali e está se decidindo ainda para onde ela vai. Isso pode parecer bonito, você pode até falar que isso existe, mas na Bíblia não existe território neutro. A neutralidade não pertence ao nosso reino, ao reino de Deus. Quem compreende isso, diga graças a Deus. A neutralidade pertence ao nosso adversário. Lembra de Salmo capítulo 1? Salmo capítulo 1 fala sobre a árvore plantada junto a ribeiros de águas. É uma das figuras minhas prediletas no livro de Salmo. Porque o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. E eu sou justo e você é justo pela obra que Jesus fez, não pelos nossos atos de justiça. Ele nos plantou junto a riachos. Isso significa que o ambiente externo para nós não importa. A nossa sobrevivência não vem do mundo externo, vem das águas da onde as nossas raízes conseguem sugar. A questão é onde você e eu estamos plantados. Isso vai definir muita coisa. E quando eu falo plantado, estou usando uma metáfora. Onde é que os seus pensamentos estão enraizados? Nas coisas de cima ou nas coisas de baixo? Me impressiona às vezes ver como as pessoas acham que Deus ele funciona como se fosse um forno micro-ondas. As pessoas pensam em coisas das mais diversas durante o dia, se esquecem absolutamente que Deus é Deus. E chegam à noite e querem ser cheias do Espírito Santo de Deus. É impossível alguém que está distraído o dia todo, em 1 minuto de oração, ser cheio do poder de Deus. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi. E domingo é o dia da distração. Domingo é o dia da distração, gente. Algumas pessoas, se eu fosse fazer uma enquete aqui na nossa igreja, em qualquer lugar do mundo, domingo é dia do quê? Para alguns, dia de domingo, para que é domingo, hein? Qual é a importância do domingo? Almoço de família. Tem almoço de família no domingo? Tem. O que mais tem domingo? Hoje teve coisa de jogo de futebol. Nem sei se o Brasil ganhou. Estava ganhando. O Brasil ganhou? O que mais que tem domingo? Tem ceia. Mas o que mais tem domingo? Tem briga de família também domingo, não tem? Tem briga de família, tem. Para não ter briga de família é bem simples. Cada um vai para um lado. Para evitar totalmente. Mas acontece. Não é o padrão, mas acontece. Mas a maior importância do domingo é o dia da ressurreição do nosso Senhor. Onde todas as atividades deveriam estar debaixo dessa autoridade maior. Todas as nossas atividades deveriam estar debaixo de uma realidade maior. A realidade de que domingo é o dia da ressurreição. É um dia que tem que ser separado para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Não para a salvação, pelo amor de Deus. Mas um dia que deveria ser comemorado. Domingo, glórias a Deus, um dia de ressurreição. Um dia que a família poderia sim se reunir e fazer um minutinho de oração. Um dia em que a família podia sentar com os filhos e contar alguma história da palavra. Afinal de contas, ninguém trabalha nesse dia. 90% das pessoas que eu conheço não trabalham. Mas nós usamos o nosso domingo de forma tal que acompanhamos tanta coisa e vivemos tantas coisas e de repente a gente olha no relógio e diz, tem que correr para ir para o culto. Ao invés do inverso ser o verdadeiro. Onde o momento de culto, de adoração em família, em adoração pública, deveria ocupar um espaço central e todas as outras atividades serem circundantes. Quem compreende, diga graças a Deus. Você vai crescer espiritualmente à medida que você for entregando a sua mente ao Senhor, pensando nas coisas que são do alto. Agora que Jesus fez todas as benfeitorias para você, comece a pensar em coisas mais excelentes. Segundo, capítulo 3 agora, versos 5 a verso 11.
Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha, façam morrer. Diga assim, façam morrer. Não é Deus que vai fazer morrer. É eu que vou fazer morrer. É faça morrer. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai dizer algumas. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu reconheço a obra de Jesus e agora eu não posso mais pensar em qualquer coisa. E nem buscar qualquer coisa. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas do cotidiano me serão acrescentadas. E eu também agora tenho uma outra responsabilidade. Eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que fazer coisas morrerem. Não pela minha força, pela força dele através da minha vida. É por causa dessas coisas, e ele vai dizer, imoralidade, impureza, desejos desordenados, é que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Paulo está falando para uma igreja que praticou muita coisa errada. Fala assim, agora vocês não fazem mais isso. Porque a vida de vocês tem que mostrar ao mundo a grandeza do Deus que vocês servem. Porque se não for dessa forma, não existe. Não existe evangelho sem mudança de vida. Eu não acredito numa pessoa que diz assim, Jesus conquistou tudo na cruz por mim, agora eu sou salvo por Ele, eu creio nele, a justiça dele veio na minha vida, e essa pessoa permanece deliberadamente no pecado. Não. Essa pessoa não foi justificada, ela não foi salva. O salvo, ele muda de vida. A marca, ele não vai fazer isso para ser salvo, mas a consequência da salvação é a santificação. Ele vai sair do pecado imediatamente. E a vida dele vai mostrar. Como? Primeiro, ele vai pensar em coisas excelentes, ele vai buscar coisas melhores em Deus. Segundo, ele vai se livrar da sua carne. Ele vai mortificar a sua carne. Qual é a recompensa disso? Hebreus capítulo 12 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Até mesmo naquilo que eu tenho que fazer como resposta à recompensa. Diga assim, o evangelho está cheio de recompensas. Meu irmão, o evangelho é mais ou menos assim, ó. Você recebe 1 milhão de recompensas. Mas você tem algumas responsabilidades. São infinitamente menores do que as recompensas. O fato de Jesus ter pego a sua vida, você, eu, e ter colocado, quando nós cremos, a santidade dele em cima da gente, a obra dele em cima da gente, diz assim, agora você está justificado. Já escutou aquela história assim, ó? Isso explica, mas não justifica? Quem já ouviu essa frase? Tem coisa que explica, mas não justifica a pessoa. Agora Deus olha para nós e fala assim, ó, eu não quero explicação, e eu te justifico pela sua fé. Agora, viver no pecado, ela não foi salva, não tem como. Pastor, eu tenho um amante, mas eu sei que eu creio em Jesus e eu sou salvo. Não, filho, você não é salvo. Se você fosse, você teria abandonado esse pecado há muito tempo. Quem compreende, diga graças a Deus. Quando eu vou mortificando a minha carne, o texto vai acompanhando. Capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Na medida que eu mortifico a minha carne, as virtudes começam a surgir. Como um terreno que você limpa e de repente começa a plantar flores. Na medida que eu vou mortificando intencionalmente as coisas que eu sei que Deus não se agrada. Porque santidade é um processo. Enquanto a justificação é um ponto central, a santificação é um processo. Conforme eu vou correspondendo a Deus e vou destruindo as minhas inclinações para o mal e me purificando dos meus maus atos, as virtudes de Deus vão surgindo na minha vida. Como povo escolhido de Deus, ele vai dizer, se revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
Verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Jesus os perdoou. Eita! Perdoar é fácil, perdoar como Jesus perdoou já é outra coisa. Perdoar como Jesus perdoou não pode ser diferente de como Jesus perdoou. Se houver alguma raiz de amargura no seu coração hoje, em nome de Jesus, deixe Deus arrancar de você isso. E jogar no inferno, porque lá é o lugar desse sentimento. Ressentimentos, mágoas, angústias, você tem que se arrancar do seu coração. Você tem que arrancar para que as virtudes de Deus fluam sobre a sua vida. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Cultive essas virtudes. E que a paz do nosso Senhor Jesus seja o juiz no coração de vocês. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Oh, dureza. Hoje eu fui dar uma voltinha com os meus filhos, fui dar uma passeada com eles, e o meu filho mais novo começou a chorar porque ele queria um brinquedo. É, João? É. Aí chorou por causa do brinquedo. Aí eu olhei para ele e falei, puxa vida, foi bem na escola, né? Eu olhei para ele e falei, por que você está chorando? Um brinquedo. Eu vou te dar um brinquedo. Eita. Aquela alegria se instalou no coração. Aí, comprou o brinquedo. Meia hora depois, eu queria mais um. É só na minha casa que acontece isso, eu sei que é. Mas você sabe que nós podemos aprender alguma coisa com isso. Quanto tempo dura a gratidão no seu coração? Meia hora? Uma semana? Quando eu falo no seu, é no nosso. No nosso. Quanto tempo dura a gratidão dentro de nós? Uma semana? Ou dura até a gente olhar para a vida do vizinho e falar, poxa, mas a grama dele é mais verde. Ou dura até a gente dar uma olhadinha para o lado e dizer, poxa vida, era aquilo que eu queria e não sabia. A palavra do Senhor diz que uma das marcas daquele que é nascido de novo, ele vai viver em gratidão. Sejam agradecidos. Gratos. Será que a gente pode investir 30 segundos dessa noite agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito? Vamos fazer esse exercício agora? Fecha seus olhos onde você estiver. Fecha seus olhos, um minutinho, eu já vou voltar a pregar. O que Deus tem feito na sua vida aí? Pastor, hoje eu comi arroz, comi feijão. E um ovo também. Então agradeça. Pastor, poxa vida, Deus tem derramado muita coisa na minha vida. Agradeça. É impossível você não ter nada para agradecer. Vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, meu Pai. E nós recusamos todo estilo de vida ingrato na nossa vida. Todo estilo de vida e atitudes ingratas nós rejeitamos em nome de Jesus. Agora, praticando a gratidão, nós te agradecemos pelo almoço de hoje. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, meu Pai. É difícil, mas te agradecemos por esse frio que o Senhor mandou sobre a nossa cidade. A gente queria que tivesse mais quente, mas nós somos gratos. Afinal de contas, o Senhor nos tem dado o suficiente para vestir. E nós estamos aqui, Senhor, alimentados, firmes, de pé, sentados numa igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Num clima gostoso, estamos entre irmãos, meu Pai, obrigado. Obrigado por essa igreja, obrigado, meu Pai, pelo grupo de louvor, obrigado por cada irmão que está servindo agora, cada irmã que está servindo na salinha, para que as nossas crianças sejam ministradas. Obrigado pela ceia que vamos participar daqui a pouco, Senhor, nós vamos ceiar na Tua presença, olha que maravilha. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos está instruindo pela Tua palavra, e a instrução precede a honra, meu Pai, logo, logo, muita honra virá sobre a nossa vida, muita honra virá sobre o nosso coração, e nós agradecemos ao Senhor por tudo isso de antemão, meu Pai, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, meu Pai, pela saúde que temos. Te agradecemos, meu Pai, pela glória do Senhor sobre nós. Te agradecemos pelo chamado, pela salvação.
pelas bênçãos espirituais, por tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando eu busco coisas excelentes, começo a mortificar a minha carne, as virtudes começam a aparecer e agora os relacionamentos serão transformados. Essa é a sequência da carta. Relacionamentos transformados. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém, verso 18. Maridos, ame cada um a sua mulher e não as trate como qualquer, com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos e não somente para agradá-los enquanto estão olhando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor e tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém, gente? Quando eu vejo a grandeza de Jesus, é aqui que eu quero encerrar a mensagem. Quando eu vejo a grandeza de Jesus, Salmo 103, todos os benefícios que Ele fez, eu vejo essa onda vindo sobre mim, eu faço como um surfista, eu vou dando braçadas e subo sobre essa onda e vivo o espetáculo da vida no Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer em forma clara como é que a gente tem que agir nessa carta. Primeiro, pensar em coisas de cima e não ficar prendendo pensamento em coisas pequenas, em coisas terrenas, humanas, que não me levarão a lugar nenhum. Buscar coisas excelentes, coisas do alto, onde Cristo vive. Isso vai me levar a começar a olhar para a minha vida e a arrancar algumas coisas que precisam ser arrancadas, porque meu pensamento foi transformado. Agora eu consigo arrancar aquilo que não presta. E as virtudes começam a crescer. E quando as virtudes crescem e se desenvolvem, os meus relacionamentos são transformados. A maneira como a minha casa vê as coisas e vive as coisas muda. Por isso a minha visão de Jesus altera todas as coisas. Nós poderemos fazer, e já fizemos tantas vezes, séries de mensagem para a família, para homens, para mulheres, etc. e tal. Mas te passar conceitos de como você tem que tratar sua mulher vai fazer efeito por uma semana, se você não ver a grandeza de Jesus Cristo. Esse é o processo. Eu contemplo a glória, a minha mente já fica nas coisas de cima, eu arranco as coisas que não prestam da minha vida, as virtudes surgem, os relacionamentos são transformados. É uma sequência lógica de acontecimentos. Pastor, mas a minha vida sentimental é uma desgraça. Então comece a olhar para Jesus. Comece a observá-lo. Nós temos um registro histórico impecável sobre Jesus, 4 evangelhos. E temos uma descrição exata em Atos dos Apóstolos, como a segunda geração, a primeira e a segunda geração de crentes se comportou. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a igreja de Colossos, no século I, não tinha a carta de Filipenses na mão. O primeiro evangelho foi escrito décadas depois. Essa nossa geração tem a Bíblia inteira na mão. A quem muito é dado, muito será cobrado. O nosso nível espiritual, o patamar deve ser muito mais elevado do que da igreja de Atos. Nós temos o relato completo. Eles estavam andando como pioneiros, com um facão na mão, cortando a picada no meio do mato para achar o rumo. A gente olha para trás e diz, eu sei como que faz, porque agora eu estou em Apocalipse e eu consigo enxergar até Gênesis. Quem compreende essa verdade, diga graças a Deus. Seus relacionamentos, se os seus relacionamentos estão destruídos, é porque tua vida espiritual está com problema. Ou você está olhando como aquele surfista que está vendo a onda e não está subindo nela. Vendo todos os benefícios que Jesus conquistou e não usufruindo de nenhum deles na sua vida. Alguma coisa está acontecendo e precisa ser mudada. Jesus não conquistou tudo para que eu não faça nada. Ele conquistou tudo na expectativa que eu pegue tudo e negocie
e faça coisas acontecerem para a glória do nome dele. É a parábola dos talentos. Cada um vai receber de acordo com a porção da sua fé e da sua capacidade. Eu estou pregando aqui. Tem gente que absorve 5%, tem gente que absorve 10%, tem gente que absorve tudo. Cada um de acordo com a sua capacidade e entendimento do Evangelho. Estamos crescendo. Quem pega mais e consegue negociar mais, pega tudo isso que Jesus conquistou e fala, agora eu não vou viver uma vida medíocre, nunca mais é mesmo, porque agora eu sei que Jesus fez por mim. Essa é a postura de quem vai corresponder ao que Deus está fazendo. Santa Ceia. O pão e o suco estão diante de nós. Jesus morreu e ele fez o que a gente não podia fazer. Agora você pode ter certeza, ele não vai fazer mortificar em você o que você tem que mortificar. Ele não vai pegar a sua boca como um ventríloco e vai te ensinar a falar com a sua mulher de uma maneira que seja agradável. Você vai ter que fazer isso. É a responsabilidade de quem recebe o Evangelho. Feche os seus olhos agora sim, encerrando a mensagem da noite. Eu vou orar com você. E já partindo para a Santa Ceia do Senhor. São 19h54 de uma noite gelada. Onde o Senhor olha para nós e diz assim, depois de 30 dias de ministrações, aonde foram arregalados os nossos olhos para a obra de Cristo, a graça do Senhor se tornou imensamente valiosa, porque a gente identificou isso através da palavra de Deus. Agora é a hora que o Senhor nos chama e diz assim, o que vocês vão fazer com tudo isso? Decisões precisam ser tomadas. E Deus não tomará decisões por nós. Vamos viver de acordo com o Evangelho? Então vamos. Jesus é realmente precioso para nós? É muito precioso. Então abraça Ele. E abrace todos os ensinos dEle e pratique na sua vida. É o que você tem que fazer. Viver. Nós temos que ser a cartas vivas de Deus para essa geração. As pessoas têm que olhar para nós e ler Jesus através da nossa fala, ler Jesus através da maneira como nós homens lidamos com a nossa mulher, ver Jesus em nós, ler Jesus e ver Jesus através da maneira como nós criamos os nossos filhos, como negociamos, como nos portamos no trabalho com os nossos superiores, com os nossos subordinados, enfim. A nossa vida agora ou passa a ser uma carta viva de recomendação, ou uma carta de reprovação. Eu estava conversando com o Sérgio esses dias, e ele tocou também nesse ponto comigo. A questão que nós estávamos conversando é, o que há na vida de algumas pessoas que repelem Jesus dos outros? O que as pessoas olham para alguns e falam assim, não, se Jesus é isso, eu não quero. Jesus não deveria ser a nossa atitude não deveria ser um repelente para levar pessoas para longe de Jesus. Ela deveria ser um imã que atrai as pessoas. E as pessoas chegarem até nós e falarem assim, gente, eu quero a vida que você tem. Eu não estou falando de dinheiro, de riqueza, de poder terreno. Eu estou falando de paz, de amor, de longanimidade, de benignidade, de sermos pacientes, enfim, de desenvolver o dom do Espírito em nós. As pessoas ao seu redor, qual é o problema que elas estão enfrentando com Jesus? Pare e pense. A nossa atitude repele as pessoas de Jesus ou atrai? Essa é a primeira pergunta. Segundo, nível bem pessoal. O que estamos fazendo que está distanciando algumas pessoas de Cristo? Se Jesus nos mandou fazer uma coisa, fazer discípulo, aonde estão aqueles que querem nos imitar? Porque discipular é imitar alguém. É pôr alguém debaixo de um discipulado e ensiná-la a viver. Como é que eu vou ensiná-la a viver se eu não tenho uma vida para ensiná-la? Alguma coisa precisa ser colocada em ordem nessa noite. Você pode se colocar de pé, toda a igreja, por gentileza, nessa noite bem tranquila, de frio. Deus te chama para uma responsabilidade, porque o Evangelho é muito benefício, e deve ser tratado com muita alegria e muita seriedade e responsabilidade. Nós não estamos aqui para ficar apenas dizendo que Jesus nos ama, mas para provar do amor real de Jesus. E parte desse amor é abrir o nosso olho e falar assim, o que você está fazendo com a graça que eu te dei?
Assim como um pai que olha para o seu filho e diz assim: as suas atitudes estão correspondendo ao ensino que eu estou te dando. Às vezes a gente faz isso com o filho, não é? Quando um filho chega com uma palavra estranha, com um jeito estranho, a gente pergunta: você aprendeu aonde? Porque não foi em casa. Foi a mesma coisa, entre aspas, em outras palavras, que Deus falou para Caim: ei, tua atitude, Caim, você aprendeu com quem? Eu não quero a tua oferta, eu não quero você. Não foi de mim que você aprendeu isso. A entregar esse tipo de oferta no meu altar. Não foi eu que te ensinei a entregar coisa incompleta. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa igreja de abraçar o evangelho com toda a sua força e dar toda a resposta que Deus merece. A dar toda a resposta que Jesus espera de nós. Isso não é pesado, isso não é difícil, porque o Espírito Santo está sobre a nossa vida. É um benefício que nós recebemos quando cremos. É por isso que Deus nos chama a responsabilidade. Deus nunca vai pedir para você fazer o que você não pode. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que é impossível que você faça. Nem a mim. Deus sempre providenciará os meios. Quando Abraão foi oferecer um sacrifício, e o filho dele era o sacrifício, e Deus rejeitou, falou: não, na hora, tá bom, já sei que você me ama. Deus providenciou o sacrifício. Deus vai providenciar tudo para que você viva uma vida abundante com Deus. Por isso nós somos uma geração indesculpável diante da graça e da palavra de Deus. Porque todas as coisas que precisamos para viver a vida espiritual bem, o Senhor já nos deu. Agora eu quero orar. De maneira alguma eu espero que esse tipo de oração te emocione. A palavra nessa noite nos chama para uma reflexão. É dia de ceia. Como é que está a sua vida? Você pode colocá-la em dia. Você pode corresponder aos céus. Você tem tudo nas mãos. Deus perdoou os seus pecados, Deus te lavou, Deus te entregou o seu Espírito sobre você, Deus te deu a palavra da vida. A minha família, parte da minha família, por parte da minha mãe, veio de Minas. E é um costume muito simples a gente dizer assim: ó, você está com a faca e o queijo na mão. Está tudo para nós, gente. Está tudo na nossa mão. Nós somos a geração que vai desfrutar de tudo que Deus fez. E eu acredito até que nós seremos a geração do arrebatamento, e tomara que sejamos. Imagine que bênção ser arrebatado, gente, não precisa nem passar pela morte física. Quem sabe Deus nos dará esse privilégio. E ser a geração que vai providenciar, experimentar, provar todas as bênçãos de Deus. Inclusive o arrebatamento. Agora eu quero orar com você. Coloca a tua vida na mão de Deus. Você sabe, até agora, meu irmão, Deus já te tocou, o Espírito Santo já te revelou o que você tem que fazer, o que você tem que abandonar e o que você tem que começar a fazer. Agora é com você e Ele. Eu vou orar por toda a igreja e eu peço que você ore junto em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é tão simples, ela é tão doce, ela é tão amável. E nós agora, meu Pai, diante da tua palavra tão amorosa que nos chama a um nível de vida mais excelente, nós não restamos dúvida em dizer sim para o Senhor. Nos abençoe agora, meu Pai. Abençoe, meu Pai, pessoas que precisam abandonar pornografia, que precisam abandonar, meu Pai, sentimentos e pensamentos suicidas, que precisam abandonar e cortar algumas amizades que não levarão a lugar algum. Pelo contrário, apenas corromperão ainda mais. Abençoe aqueles que precisam tomar uma decisão, meu Pai, enquanto a sua vida financeira estão usando o seu dinheiro de forma inescrupulosa, meu Pai, e o Senhor não está se agradando. Pai, em nome de Jesus, abençoe os homens que não estão tratando as suas mulheres corretamente, para que agora eles abandonem esse pensamento, esse sentimento e essa ação de não tratar a sua mulher com a devida honra, meu Pai, para que eles possam experimentar um casamento renovado e abençoado. Abençoe as mulheres dessa igreja que têm dificuldade de se sujeitar aos seus maridos, meu Pai. Arranca do coração das mulheres esse desejo, meu Pai, dentro do lar de morderem, se estabanarem por posição dentro de casa. Entendemos que a posição do Senhor é o homem, a mulher e os filhos, meu Pai. Abençoe os filhos de se sujeitarem aos pais. Abençoe, meu Pai, que os filhos abandonem definitivamente a rebelião.
o queixo duro e a língua afiada para responder os pais. E voltem a ser amáveis e dóceis em casa, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada pessoa que toma uma decisão de arrancar algumas coisas para que as virtudes venham. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o nosso coração seja ungido pelo Senhor nessa noite. Seja enfeitado, meu Pai, como um jardim que pode ser trabalhado pelo Senhor. Se há áreas de perdão que precisam ser tratadas agora, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um de perdoar como Cristo perdoou, meu Pai, no padrão celestial do que é perdão, em nome de Jesus. E que assim possamos viver uma vida que te agrade, uma vida que te glorifique, como filhos amados, reconciliados e abençoados por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, você que crê nessa palavra, você que recebe nessa noite em